Senhor, graças a Deus, estamos aqui de volta, não é? Estivemos participando da Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral, ali em Novo Hamburgo, em Rio Grande do Sul, e foram dias intensos de trabalhos, manhã, tarde e noite, mas graças a Deus que fomos em paz e voltamos em paz. Estamos hoje aqui na nossa oportunidade de adorar a Deus, juntamente com todas as caravanas, que eu quero agradecer a presença de cada uma, aos obreiros que se esforçaram para estar aqui, que Deus abençoe, que Deus recompense a cada um que tem servido ao Senhor Jesus com alegria. Nesta oportunidade, nós vamos voltar ao nosso assunto. Ao nosso assunto que estamos falando, não é? Vamos ficar em pé. Vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. E depois vamos ler Colossenses 1 e 27. O primeiro texto diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Colossenses 1 e 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. O quê? Esperança da glória. Graças a Deus. Senhor Jesus, queremos te agradecer por estar aqui, na tua presença, na tua casa, agradecendo ao Senhor por sua bondade e misericórdia sobre nós, por tudo quanto o Senhor tem sido para conosco, pelo cuidado, pelo zelo, pela forma como o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. O Senhor tem estado conosco, nos fortalecendo, nos guardando, nos protegendo. O Senhor tem sido um amigo fiel, verdadeiro. O Senhor tem nos suportado. Foi o Senhor que perdoou os nossos pecados. Foi o Senhor quem escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi o Senhor que nos deu esta palavra para nós. E por esta palavra somos edificados, somos consolados, somos corrigidos,
somos aperfeiçoados. A tua palavra produz em nós alegria, renovo, restauração, consolação, vida, abrigo, segurança, paz. A tua palavra em nós traz moderação, segurança, firmeza. A tua palavra produz em nós convicção, fé, amor, temperança, bondade. A tua palavra que é a verdade de um Deus que não mente, que não se engana, a palavra de um Deus que diz e a sua palavra permanece para sempre. Nos ajude nesta noite e que esta palavra venha pelo teu Espírito ao encontro de cada uma das nossas necessidades. Fala aquilo que precisamos ouvir de ti, Senhor. Abençoa os teus filhos que aqui estão, certamente com necessidades, inquietações, dores, sofrimentos. Aqueles que estão através da internet e que enviam os seus pedidos de orações. Tu conheces a cada um, tu sabes, ó Deus, a vida de cada um. Estende as tuas mãos e usa de misericórdia, abençoando e ajudando, derramando da tua bênção e da tua presença, ó Senhor, fazendo com que cada um sinta alegria, paz e comunhão pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, nós queremos ainda tratar um pouco sobre este assunto que é inesgotável. A palavra de Deus é como uma fonte que jorra desde que o mundo é mundo, que as fontes de águas formam grandes rios. E se isso acontece na natureza, imagine o que acontece em relação à palavra de Deus. A palavra do Senhor, que estamos comentando já há alguns dias, falando sobre esperança, e nós temos esperança porque Cristo está em nós, e se Ele está em nós, nós temos esperança da glória. E esta esperança é fundamentada em Cristo, porque Ele é a rocha, e nós falamos isso da última vez que aqui estivemos, e Ele, como a rocha, na verdade rejeitada, a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aquela pedra que foi rejeitada, que para nós é pedra de esquina, pedra angular, pedra fundamento, se tornou para aqueles pedra de tropeço. Assim sendo, esse Jesus que para nós foi constituído como uma rocha, trazendo para nós o conceito de estabilidade em todos os aspectos da nossa vida. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo
se fez novo. Essa estabilidade nós temos como crentes, e esta esperança, que é como âncora segura e firme, além do véu, nós temos esperança porque o nosso Deus é um Deus que não muda. A Bíblia nos diz que Ele não muda, nele não há sombra nem mudança de variação. O caráter de Deus é imutável. Nada muda o caráter de Deus. Então, é um Deus em quem podemos confiar. E se Ele é a pedra, e é a pedra viva, é a pedra de esquina, é a pedra angular, e aqui falamos que a pedra, lá na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que todos beberam da água da rocha que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Ali é uma figura de linguagem, onde encontramos na figura daquela rocha a pessoa de Cristo, que acompanhava o povo no deserto, matando a sede daquela gente. Ora, isso não significa dizer que todos vão aceitar esta rocha. Não. Aliás, o conceito de Deus hoje está muito fluido, está muito volúvel, é como água que estava nessa garrafa, tem essa forma, foi colocado neste copo, assumiu essa forma, e cada um cria para si um conceito de Deus. Cada um cria para si um propósito de reconhecer até em um objeto algo que pode ter a capacidade de ser chamado de Deus. Como o povo no deserto que fez um bezerro de ouro e disse: aí está o vosso Deus. O fato é que nós temos esperança em Deus, porque Ele enviou para nós Jesus. E esse Jesus que foi enviado para nós, se transformou em nós. E pelo Espírito Santo em nosso coração, nós alcançamos grandíssimas e preciosas promessas, conforme diz Pedro em sua primeira carta. Assim, Ele sendo rocha viva, nós agora somos também rochas. Vós, quais pedras vivas, é o que o texto diz. Nós agora nos tornamos pedras vivas deste edifício espiritual, onde Cristo é o fundamento e nós estamos sendo alicerçados nele, na rocha que é Cristo. O fato de alguém não aceitar a Jesus como Deus, pouco importa. Ninguém vai mudar aquilo que você conhece. Se alguém disser que Deus é ruim, vai convencer você disso?
Não, porque você sabe que Ele é bom. Certamente há aqueles que são seduzidos, enganados, e que se desviam da palavra de Deus para outros pensamentos e ideias e filosofias e encantamentos quaisquer, mas pouco importa. Pedro é como se ele proibisse-nos de ter Cristo como alguém inferior, por mais desprezado que ele seja pelo mundo. Que importa? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O fato de o mundo não reconhecer a Deus, não reconhecer a Jesus como Deus, não reconhecer o Espírito Santo como Deus, não muda em nada a pessoa de Deus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqueles que não acreditam nele, é como a Eva, que hoje está aqui e amanhã não vai estar mais. Mas ele continuará de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o texto nos mostra que nós, como pedras vivas, formamos um templo espiritual. E aqui, quando diz vós também como pedras vivas, aqui é uma figura de linguagem que na gramática, acredito que os jovens que estão aqui principalmente, sabem o que é uma metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem. É quando nós vamos nos referir a alguma coisa, utilizando uma palavra diferente. Então, quando a gente diz, este homem tem um coração de pedra, isso é uma metáfora. Não existe coração de pedra, existe? Mas isso é uma metáfora, porque significa o quê? Ele tem um coração duro. É assim ou não? Então isso é uma metáfora, que é diferente de comparação. Porque eu posso dizer que a irmã Iraci é uma flor, isso é uma metáfora. Mas se eu disser a irmã Iraci é como uma flor, já não é mais uma metáfora, é uma comparação. Eu estou fazendo uma comparação. Mas aqui o assunto não é gramática, o assunto aqui é Bíblia. O que a gente precisa compreender é que dentro do texto sagrado é preciso compreender a linguagem, o português, para compreender o texto também, não é? Então, além da pedra que é Cristo, porque Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é a pedra grande, é a pedra que é Cristo. E chama Pedro de pedrinha pequena. Ora, meus irmãos, quando nós estamos em Cristo, nós estamos fundamentados na rocha. Aqui comentamos em outra ocasião sobre
o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Talvez alguns aqui não estavam naqueles dias. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu, e diz a Bíblia que ele fez o quê? Firmou os meus pés sobre a rocha. Então, essa rocha quem é? É Cristo. É Cristo. Colocou um cântico novo na minha boca. Fez uma mudança na minha vida. Então, a palavra de Deus diz assim, que está nesta rocha, é participar da vida da rocha. Mas a rocha não é uma pedra, e pedra não é matéria inanimada, não, mas é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Pedra, Cristo como pedra aqui, não é algo que se possa compreender como uma estrutura inanimada, não. Pedra aqui significa segurança. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes que não, mas permanecem para sempre. Isso não é uma metáfora, é uma comparação. São como os montes de Sião. Aí é uma comparação. Ele compara uma coisa com a outra. Então, meus irmãos, a Bíblia nos diz em João capítulo 5, versículos 25 e 26. Nós temos vida por causa da vida que há em Cristo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando chegamos em Cristo, esta vida que estava em Cristo veio para nós. E assim diz o texto em João 5, 25 e 26. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, viverá por mim. Então a nossa vida vem de quem? De Cristo. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas nós que comemos o pão da vida e nos alimentamos deste pão, onde está o pão? Cadê o pão? Olha o pão aí. Olha o pão aí. Quando nós nos alimentamos deste pão, nós passamos a viver cada dia. Não importa se o que você vai ouvir hoje aqui, daqui a 10 anos você vai lembrar. Mas você está sendo alimentado por esta palavra. Às vezes tem palavras que a gente ouve e nunca mais esquece. E tem palavras que a gente ouve e esquece, mas não significa dizer que não serviu. Porque se eu perguntar a você o que você comeu há 5 anos atrás, numa terça-feira,
no mês de janeiro, na primeira terça-feira do mês de janeiro, de 5 anos atrás. Você se lembra? Não! Mas aquele alimento sustentou você. E você está vivo porque comeu, naquele dia, aquele alimento. Assim é a palavra de Deus. Você todo dia precisa se alimentar da palavra de Deus. De repente você foi numa festa que até hoje se lembra da comida que comeu, mas os outros dias de repente você não lembra. Mas isso significa dizer que aquele alimento não segurou você, não alimentou você, não deu a você condições de estar vivo hoje? Sim, você foi alimentado por aquele alimento. Nós somos alimentados diariamente pela palavra de Deus. A Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É cada dia. Não adianta querer juntar para o ano todo, não. Todo dia. Todo dia. Não vai adiantar você querer comer hoje e só querer comer para a semana. Vai ficar doente. Tem que comer todo dia. Semanalmente nós temos o culto de doutrina, mas você precisa se alimentar da palavra de Deus diariamente. Então, diz a Bíblia, vem a hora e já chegou. Os indivíduos espiritualmente mortos são encarados como pessoas que vivem vidas fora da realidade. Estão neste mundo debaixo do controle do inimigo da nossa alma. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 19: sabemos que somos de Deus. Quem sabe aqui que é de Deus? Eu sei que eu sou de Deus. Agora, a Bíblia diz que todo mundo está no maligno. Nós sabemos que nós somos de... Agora, também a gente sabe que o mundo está no maligno. Ouvir a voz subentende ressurreição, chamada dos mortos para a vida eterna. E somente aquele que está no mundo e que ouve a voz, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem está no mundo está no maligno, mas quem ouve a voz de Deus sai do charco de lodo e é colocado os pés agora sobre a rocha. Agora vai ter a vida de Cristo em si. Tem uma citação de um escritor chamado Ellicott. Ele diz que o mundo é um vasto cemitério moral, onde os homens jazem mortos em seus pecados, presos aos sentidos, atados de mãos e pés, com espíritos sepultados em corpos que deveriam ser templos santos, mas que se fizeram sepulcros imundos. Porém, a voz do Filho de Deus falará, e espírito, amor e vida passarão pelas câmaras da morte, revivificando almas cuja morte não passa de um sono. E aqueles que ouvirem e obedecerem
sairão para a nova vida. Isso aconteceu com a gente ou não? Nós estávamos como perdidos. Jesus chamou os fariseus de quê? Sepulcros caiados. Mas aqueles que, como fariseus, eram sepulcros caiados, como ainda hoje no mundo há sepulcros caiados, bonitinhos, mas por dentro tudo podre. Mas se derem ouvidos à voz, se derem ouvidos à voz, eis que estou à porta e bato. O Salvador batendo está. Se ouvir a voz, se o receber como Senhor e Salvador, não é só Salvador, é Senhor e Salvador. A vida de Cristo entra em nós e expulsa de dentro de nós toda treva, tudo que é ruim, tudo que é mal. A nossa natureza humana, ela fica constrangida pela presença do Espírito Santo. Não é que a nossa natureza humana vai se acabar, não, ela estará em nós sempre. Paulo disse: quem me fará escapar do corpo desta morte? É a natureza humana. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, a ponto de a nossa natureza humana sucumbir diante da misericórdia de Deus. E você começa a dizer assim: como eu posso agir diferente se Jesus me ama? Como eu posso ser quem eu era antes se Jesus mudou a minha vida? Como posso eu voltar atrás se Ele disse: olhe para mim, venha, 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 venha. Então nós andamos agora em novidade de vida. Então, esta ligação dessas pedras vivas que somos nós, com a grande pedra viva, tem o propósito de formar um templo espiritual, um lugar onde Deus se manifesta. Porque este templo aqui, antes de vocês chegarem, estava vazio. Mas quando o primeiro crente chegou, Jesus chegou com ele. O Espírito de Deus disse assim: está chegando, está chegando. E chegou um, chegou outro, chegou um, chegou outro, chegou um, chegou outro. E agora não é esse templo, mas é o templo espiritual. Onde está o templo espiritual? Nós, pedras vivas. Não de cimento, de concreto, de ferro, de aço. Mas agora um templo espiritual. A Bíblia nos diz que nós somos templos de Deus e morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Glória a Deus. Se é assim, no Antigo Testamento tinha o templo e tinha o sacerdote. Mas agora, no Novo Testamento, todos nós nos tornamos o quê? Sacerdotes. Porque todos nós agora temos acesso, não tem mediador. A Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de
Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele rasgou o quê? O véu. E disse assim: agora você pode entrar. Eu sou a porta. Você entra, você sai. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Já não há mais separação. Ele abriu um novo e vivo caminho. Então nós passamos a ter o direito e o poder de nos aproximar de Deus, quando no Antigo Testamento não era assim. Por isso diz: Cristo em vós, esperança da glória. Eu não preciso de intermediador. É evidente que eu peço oração. Irmãos, orem por mim. Por que pedir oração? Até os discípulos pediram oração. Paulo pediu oração. A Bíblia diz que devemos comunicar uns aos outros nas nossas necessidades. Ele disse: orai por nós. Orai para que a palavra não fique presa. Orar é a nossa obrigação. E nós oramos uns pelos outros. Mas nós individualmente, qualquer um dos irmãos que está aqui, ou que está através da internet, você pode vir a mim e dizer: pastor, faça uma oração por mim. Sim, eu posso orar. Mas você pode orar também. Porque você se tornou agora um templo de Deus e morada do Espírito Santo. E fique você sabendo que o plano de Deus para você é o melhor possível. Você pode crer nisso? Que Deus quer o melhor para você. Às vezes tem pessoas que pensam que Deus trata assim como se fosse uma coisa que não tem. Não, Ele morreu por você. Por favor, diga comigo: Jesus morreu por mim. Irmão, acredite nisso. E Ele, quando morreu por mim, Ele morreu para me dar um valor que eu não tinha. E se eu vou me gloriar, não vou me gloriar em mim, mas vou me gloriar no Senhor. Foi Ele, diz a Bíblia no Salmo 100, quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele. Não é porque eu sou bonzinho. Ah, ela é tão boazinha. Não tem nada disso. Nada disso. Não é mérito humano nenhum. É graça, bondade e misericórdia de Deus. Agora, Ele quer o melhor para você. Se aproxime dEle. Deus é tão interessado que a gente se aproxime dEle, que Ele disse: clama a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. A Bíblia diz: vocês não têm, porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal. Peçam bem. Peça sabedoria a Deus para orar. Como os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Quando vocês forem orar, ore assim. Ele deu um modelo de oração. Aquilo é um padrão de oração. Não se aproxime de Deus com capas, com máscaras. Não. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Deus não está interessado
em outra coisa, a não ser que você se aproxime dele, seja qual for a sua situação. Porque o fariseu se aproximou e disse: eu não sou como esse aí, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não adiantou nada. O outro chegou e disse: Senhor, vê a qualidade, péssima. Pense numa coisa ruim que eu sou, Jesus. Deus, olha, veja, o senhor está vendo a criatura, é isso aqui. Mas tem misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos ter coragem de nos desencastelar, desencapar, desmascarar e se aproximar dele, dizendo: Senhor, estou aqui. Eu sou este que o Senhor está vendo, que ninguém vê, mas eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que aquele homem saiu o quê? Justificado, perdoado, e o outro não. Como sacerdotes, a gente oferece sacrifício, sim ou não? Sacrifício de louvor. E sacrifício envolve dedicação. Procurar ter corpo, alma e espírito plenamente preservados para o Senhor. Ele nos salvou, sim, Ele é o Salvador, mas Ele também é o Senhor. Seja servo, seja servo, seja servo, servo, servo da orelha furada. Que quando Ele disser vai, você vai. Quando Ele disser vem, você vem. Quando Ele disser levanta, você levanta. Quando Ele disser se senta, você se senta. Não importa. Ele é Senhor. E isso implica em nossa dedicação para Ele. O salmista disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que eu vou dar? Eu vou fazer o quê? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome enquanto eu não quero estar longe dele mais, de jeito nenhum. Eu quero estar perto. Eu quero estar perto. Eu quero estar perto dele. Eu quero senti-lo. Aliás, a expressão estar perto dele é uma expressão até estranha de se dizer, porque ao invés de eu dizer que quero estar perto dele, eu deveria dizer: eu quero sentir a presença dele dentro de mim, porque ele está em mim pelo Espírito Santo. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o Espírito Santo se manifesta através da nossa vida. Quanto mais nós passamos adversidades e corremos para os pés do Senhor, Ele que está dentro de nós nos consola. Eu vou orar, não sei orar. Jesus, 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 Jesus. Eu não sei nem por onde eu começo. Jesus, 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 aleluia,
Aí o Espírito vê que a gente não sabe nem o que vai falar. Começa a gemer conosco com gemidos inexprimíveis. Daqui a pouco está caindo uma lágrima no canto do olho. Daqui a pouco está caindo uma lágrima no outro olho. Daqui a pouco você vai começando a sentir uma presença, uma glória, um abraço. Minha cama sorrebique omanaio. Você começa a sentir Ele dizendo assim: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Aleluia. De cama sorrebia camácia. Por isso eu tenho esperança. Porque eu não estou abandonado à própria sorte. Eu estou andando no caminho que Ele reservou para mim. Ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem entrega o caminho para o Senhor, não importa, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter situação difícil, vai ter espinho, vai ter pedra, mas você vai chegar do outro lado, porque quem prometeu é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem prometeu é fiel. Quem me chamou para ir para o outro lado, me garantiu que eu iria chegar do outro lado. Marcos 4:35 diz: passemos para o outro lado. Marcos 5:1 diz: e chegaram do outro lado. O que foi que teve no meio do caminho? Uma tempestade. Mas chegou ou não? Chegou. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Aleluia. Aleluia. Vós também como pedras vivas. Pedras vivas. Essa graça de Deus traz para nós privilégios espirituais. Irmãos, ser crente é ser privilegiado. Porque o crente, ele chora na tribulação, mas chora consolado. Paulo disse: eu estou abatido, mas não estou destruído. Não. Eu posso me abater? Posso. Paulo disse: abatido, mas não destruído. O próprio Jesus passou por momentos de angústia. Ele foi no Getsêmani. Foram momentos angustiantes para Jesus. Mas ele tinha um propósito ou não? Quando Pedro disse a ele: Senhor, não, isso não te aconteça. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Eu vim para isto. Quando João disse: eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim, ele disse: deixa por agora, João, para que se cumpra o quê? Toda a justiça de Deus. Ele veio com um propósito.
Ninguém tirou Jesus do seu propósito. Nem os elogios e nem as acusações. Nem as pedras e nem os abraços. Sabemos que tu és de Deus, porque se não fosse, ninguém faria as obras que tu fazes. Olha que coisa boa. E nós devemos ter cuidado com os elogios. Evan, você sabe quem você é, sabe ou não sabe? Você sabe quem você é ou não sabe? Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha consciência de quem ele era. E do motivo para o qual ele veio, ele sabia. Quem diz o homem que eu sou? Elias, Jeremias. Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que ele revelou, mas foi o Pai. Eu sei quem eu sou. Isso não revelava em Jesus hipocrisia, vaidade, não. Porque nós sabemos quem nós somos. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que era o Salvador. Ele sabia que era o Cristo, o enviado, o Messias. Ele sabia. E não adiantou muita discussão. Teve horas que, no julgamento, ele ficou calado. Não importa, diga o que quiser dizer. Teve hora que ele falou. Porque ele, por si só, estava disposto, estava predisposto, estava reservado, antes da fundação do mundo, antes de o homem pecar, Jesus já sabia que seria o Messias, o Cristo, o enviado, o perdoador, o salvador, o sarador, o curador, o transformador. Ele sabia quem ele era. Lá no capítulo 17 de João, ele disse: Senhor, torna a dar-me Pai, torna a dar-me a glória que tinha contigo. Por quê? Porque ele, humanizado, perdeu esta glória. Mas ele disse: eu glorifiquei o teu nome, encerrando a obra que me deste para fazer. Aleluia, aleluia. Em um Jesus como este, você pode confiar. Você pode acreditar. Ele não fugiu 1 milímetro do caminho que foi proposto para ele. Ele é o Redentor da humanidade. E a sua missão foi cumprida fielmente, cabalmente, inteiramente. Quando na cruz do Calvário, na última hora, Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Ele não teve palavra para dizer. Porque quem é não precisa dizer que é. Ele sabe quem ele é. Mas quando o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E pela opressão do pobre e pelo gemido do necessitado.
Eu me levantarei agora, diz o Senhor. Mesmo naquela condição, ele encontrou forças. Aleluia. Preso naquela cruz, pendurado. O corpo pesava. Ele, para respirar, tinha que levantar. E os pregos rasgavam suas mãos, rasgavam seus pés. Mas ele ficou ali, por causa de mim e por causa de você. E mesmo naquela hora, ele respirou e disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Se ele quisesse, estaria pendurado naquela cruz até hoje. Porque a morte não tem poder sobre Jesus. Mas ele se entregou. Ele disse: eu dou a minha vida e tornarei a tomá-la. E ele diz: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Oh, meus irmãos, que esse Jesus glorioso, maravilhoso, esteja em você, para que se cumpra a palavra que diz: Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. A hora já acabou. Misericórdia. Mas nós somos pedras que vivem. Nós somos diferentes. Nós somos não uma casa, uma estrutura de concreto, mas nós somos um corpo que onde a gente vai, Jesus vai. Onde a gente chega, Jesus chega. Quando o homem de Deus passava, a mulher disse assim: vejo que este homem que passa é o quê? Porque há uma identificação. Agora nós somos um povo que se tornou sujeito à presença. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. O Espírito de Deus está em nós. Eu posso sentir o mover dele na minha vida. Eu posso sentir a orientação que ele me dá na minha vida. A Bíblia diz que a voz do Espírito vem por trás de ti dizendo: este é o caminho, andai nele. Busque esta presença gloriosa do Espírito Santo. Seja cheio desta presença. Abra o seu coração para ele. Entregue suas decisões nas mãos dele. E a sua vida será uma vida com mais sentido, com mais convicção, com mais segurança. Eu quero encerrar lendo Colossenses capítulo 2, versículos 10 a 12.
Colossenses 2, 10 a 12. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Se você está circuncidado, não na carne, não pela mão do despojo do corpo, não, mas pela circuncisão de Cristo. Cristo é a nossa verdadeira circuncisão. Não é pela marca na nossa carne, mas é o sangue de Jesus que prevalece sobre a nossa vida, nos tornando em novas criaturas. E assim, em Cristo, Ele nos conduzirá de glória em glória, em um aperfeiçoamento para a eternidade. Vós estáis perfeitos nele, nós somos aperfeiçoados nele. Nós não temos em nós mesmos nenhuma perfeição, mas nele, em Jesus, nós somos aperfeiçoados. Quando Deus olha para nós, olha com a lente da graça. Eu estou fazendo uma figura de linguagem. Quando Deus olha para nós, Ele olha com a lente da graça. Está perfeito. Está perfeito. Mas se tirar a lente da graça, estaremos perdidos. Estaremos o quê? Perdidos. Mas quando Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus na nossa vida, é como o anjo da morte que passou no Egito. Não ia entrar dentro da casa para ver se prestava ou não prestava. Tem sangue na porta? Tem. Passa por cima. Passa por cima. Passa por cima. Tem sangue na porta? Tem. Passa por cima. Se você tem o sangue de Jesus na sua vida, esse sangue gera em você transformação. Isso não significa dizer que você é perfeito. Não. Ninguém é perfeito. Ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, todos, sem exceção. Mas quando nós aceitamos Jesus, esse sangue veio sobre nós. Esta graça veio sobre nós. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, chegou em Pedro e disse: não, Senhor, não vai lavar meu pé não. Vou lavar o pé. Se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo não. Ah, então me lava todo. Não precisa lavar tudo não. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Agora se lembre que você ainda está na terra. É preciso lavar o pé todo dia. Nós estamos limpos pela palavra que Ele tem, mas se lembre que você ainda está com o pé no chão. Procure lavar os seus pés e dizer: Jesus, olhe por meus pés. Meus pés estão andando nos teus caminhos. Se não estão andando nos teus caminhos, lava os meus pés, Jesus.
porque eu já estou limpo pela tua palavra, mas eu ainda estou na terra, ainda estou no chão, ainda estou sujeito às dificuldades, aos problemas, eu estou sujeito às investidas do inimigo, eu estou na terra, Senhor. Me ajuda. E isso é o que importa na nossa vida, depender do Senhor. E nós podemos ter esperança nele, porque ele é fiel. Amém? Nós vamos parar por aqui, porque a hora é chegada. Que Deus permaneça abençoando a cada um. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nossa oração é ver você e toda a família na EBD. Seja você também um aluno da EBD. Todos os domingos, às 9:30 da manhã.